Bom, boa noite a todos. Vamos retomar então nossa aula de Processo Penal 2, matéria de habeas corpus. Nós vamos finalizar essa matéria na data de hoje. Importante então algumas questões que já foram ditas, eu acredito que eu falei sobre isso, em relação ao habeas corpus como autoridade coatora. Turma do juizado ou colégio recursal do juizado especial, seja federal ou estadual, havia inicialmente a súmula 690 do STF, que nós fizemos a leitura, onde ela dizia que, estou dizendo dizia porque ela entende que ela não tem aplicabilidade, ela foi revogada pelo entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Não revogada expressamente, mas ela não tem aplicabilidade mais depois de 2007, no habeas corpus julgado pelo ministro Marco Aurélio. Ele entendeu e foi seguido, e aí foi o pleno que decidiu que da decisão de habeas corpus de turma recursal, seja no âmbito estadual ou federal, não compete mais o habeas corpus direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, o habeas corpus será proposto ou no Tribunal de Justiça, se for turma recursal do Juizado Especial Criminal no âmbito estadual, Tribunal de Justiça do Estado, e se for no âmbito federal, a competência para apreciar o habeas corpus é do Tribunal Regional Federal, certo? E não compete ao Supremo Tribunal Federal, mas conforme anuncia a súmula 690 do STF, nós até fizemos a leitura dela aqui em sala de aula. Ok? Bom, quanto a modalidades de habeas corpus, acho que nós já falamos tudo isso, mas não custa reprisar. Então, nós temos o habeas corpus liberatório ou repressivo, quando o constrangimento ilegal, no que se refere à liberdade de locomoção, já ocorreu. Então, você quer que cesse o constrangimento ilegal. Então, você vai entrar com habeas corpus liberatório ou repressivo, e o pedido vai ser que seja concedida a ordem com a consequente expedição de alvará de soltura, porque o constrangimento ilegal ele já ocorreu, certo? Agora, se o constrangimento legal está em vias de ocorrer, você vai fazer um habeas corpus preventivo, como foi feito pelos alunos aí, pela Júlia e pelo Diego, que vai fazer a sustentação oral desse habeas corpus no dia 31/5. Mas já fizeram ele por escrito, um habeas corpus, aliás, não, desculpa, o da Júlia e do Diego é repressivo ou liberatório, porque o juiz já mandou prender. Eu estou dando um exemplo, eu vou fazer um habeas corpus desse, Aliás, iria, Olha como a cabeça da gente é voada. Porque eu tinha um júri dia 9 em Minas, e na data de hoje o juiz, porque essa questão da pandemia, estava na onda vermelha, e o juiz temeroso que não daria para fazer o júri, ele prorrogou o júri para o dia 23 de novembro. Então não vou precisar fazer esse habeas corpus lá mais. Mas meu cliente estava em liberdade, eu iria fazer um habeas corpus preventivo que, caso ele fosse condenado a pena igual ou superior a 15 anos, ele não poderia ser preso em execução provisória. Então essa seria uma forma de habeas corpus preventivo. O constrangimento legal não ocorreu, mas ele está na iminência de ocorrer quando for julgado pelo júri. E o juiz, de acordo com a lei 492, parágrafo 1º, letra E, poderia determinar a execução provisória conforme determina a lei, mas que nós entendemos ser absolutamente inconstitucional, ferindo o artigo 283, ferindo o princípio constitucional da inocência, e ferindo também um entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal, que sequer admitiu a constitucionalidade da execução provisória segundo grau de jurisdição. Esses seriam os argumentos, então, para esse habeas corpus de natureza preventiva, quando o constrangimento ilegal ainda não ocorreu. Então, o pedido é que seja concedida a ordem com a consequente expedição de salvo-conduto. Esse é o termo utilizado, salvo-conduto, ou seja, para a pessoa não ser presa por aquele motivo. Por outro motivo, ele poderia ser preso. Por exemplo, esse habeas corpus preventivo que eu ia impetrar. Se, no julgamento, ou anteriormente ao julgamento, aparecessem fatos concretos que autorizassem a prisão preventiva, o juiz poderia decretar a prisão preventiva dele no julgamento.
certo? Ainda que ele não admitisse a execução provisória, fala, não, entendo que é inconstitucional, um controle difuso de constitucionalidade, ele poderia declarar a inconstitucionalidade e não aplicar o preceito do artigo 492, parágrafo 1º, letra E, né? Um controle difuso de constitucionalidade, cujo efeito seria entre as partes, o juiz poderá fazê-lo, mas se ele assim não entender, ele poderia decretar a prisão preventiva caso existissem requisitos concretos, que o cliente estava em liberdade. Então, se aparecesse uma informação, por exemplo, que ele estava tentando alugar fretar um avião para deixar o país, caso ele fosse condenado. Então, isso é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, certo? Agora, falamos duas modalidades de habeas corpus. Então, nesse caso, preventivo, salvo-conduta. Na questão do habeas corpus para garantir o direito de silêncio da testemunha a não se autoincriminar conforme a garantia constitucional do princípio da não incriminação, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Nesse caso também, o pedido é um salvo-conduto, que a pessoa não poderia sofrer consequências caso ela não responda uma das perguntas formuladas, a exemplo, a Comissão Parlamentar de Inquérito, formuladas pelos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque se ela for obrigada a responder sob pena de sofrer as sanções de falso testemunho, ela estaria confessando o crime e a Constituição garante o direito de silêncio. Então, o habeas corpus é utilizado para esta finalidade, para garantir o silêncio da testemunha, não só em comissão parlamentar de inquérito, mas também uma oitiva de uma testemunha em sede de inquérito policial, onde ela, se dizer o que sabe, ela poderia confessar um crime, estaria confessando um crime, e o delegado poderia coagi-la, olha, se eu sei que você sabe porque eu já ouvi outras testemunhas, se você não disser isso que você sabe, eu vou te dar voz de prisão por falso testemunho. Estaria coagindo ela nesse sentido. Então, o habeas corpus seria para garantir o direito de silêncio e ela não responder todas as perguntas que lhe forem formuladas do que se refere à autoincriminação. Tá? Então, o pedido seria que fosse expedido salvo-conduto. Tá? Agora, nós falamos também duas modalidades de habeas corpus. Né? O habeas corpus para garantir o trancamento da ação penal ou do inquérito policial. E ainda hoje saiu uma súmula do STJ nesse sentido, né? Dizendo, olha, se você entra com habeas corpus, a súmula 500, fugiu, não foi nem publicada ainda, mas vocês vão só pegar lá a súmula nova do STJ que fala sobre habeas corpus e sentença condenatória. Então, você pode entrar com habeas corpus para trancar a ação penal, quando não houver justa causa. Né? Por exemplo, o fato está prescrito, o juiz recebeu a ação penal, recebeu a denúncia. Então você entra com habeas corpus para trancar a ação penal. Só que o que o STJ entendeu já em súmula? Que se você entra com habeas corpus para trancar a ação penal e sobrevém sentença condenatória, ele perde o objeto, ele é julgado prejudicado. Esse é o teor da súmula. Então você está com habeas corpus ali para trancamento da ação. E o processo de ação penal está em andamento. O juiz dá uma sentença condenatória e o seu habeas corpus ainda não foi julgado, ele perde o objeto, se sobreveio sentença penal condenatória. Esse é o teor da súmula do STJ nesse sentido. Tá? Então, o habeas corpus pode ser utilizado para trancamento da ação penal. Lembra aquele caso da estudante de medicina da USP São Paulo, foi encontrado morto na piscina da USP São Paulo? 7 ou 8 colegas, não me lembro agora, correto, foram denunciados como autores e partícipes do homicídio, dizendo que houve homicídio. Mas aí, em sede de habeas corpus, o STJ determinou o trancamento da ação penal, porque não se tinha o lastro mínimo probatório da participação dessas pessoas, dos colegas, nesse fato. E o Supremo Tribunal Federal, e aí por decisão majoritária, contrariamente o ministro Marco Aurélio, o ministro Joaquim Barbosa, na época eu assisti esse julgamento, por maioria confirmaram a decisão do STJ e manteve o arquivamento contra essas pessoas lá que estavam sendo processadas como autores e partícipes
assassinato que em tese ocorreu, né, lá na USP, na piscina da USP São Paulo. Isso é um fato bastante conhecido, só vocês puxarem na internet e verão. Então, um habeas corpus para trancar a ação penal. Eu posso também interpor um habeas corpus para trancar o inquérito policial. Tá? Então, um exemplo bem claro, bem forte para vocês entenderem. O delegado instaura um inquérito para apurar um homicídio que ocorreu em 1960. Tem justa causa para que alguém responda ao inquérito de um homicídio que ocorreu em 1960? Não, porque já está taxativamente, claramente prescrito o crime. Então não tem justa causa para que eu responda a inquérito por essa motivação. Então, se alguém está respondendo o inquérito e o delegado instaurou esse inquérito de ofício, né, ou através de requerimento dos familiares da vítima, o habeas corpus é no sentido que seja trancado o inquérito policial, por ausência de justa causa. Ah, mas o que tem a ver direito de locomoção com trancamento de inquérito? O delegado não poderia representar a prisão temporária, a prisão preventiva, contra essa pessoa que foi instaurado o inquérito? Não envolve direito de locomoção aí? É lógico que envolve. Então serve o habeas corpus para trancar o inquérito policial. Tranquilamente. Pode ser utilizado. Quando o fato é atípico, o delegado instaurou o inquérito por um dano culposo. O fato é absolutamente atípico, não existe dano culposo, dano é só doloso. E o delegado instaurou por dano culposo. Então o fato é atípico, há justa causa para que eu responda o inquérito policial por um fato atípico. Certo? Então, serviria o habeas corpus para trancar o inquérito policial, nesse sentido. Tá? Então, cujo pedido é a concessão da ordem para determinar o trancamento do inquérito policial. Ou a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal. Então, encerra o processo. Se o tribunal deferir, encerra o processo. Acabou. Por aquele fato, acabou. O sujeito não responde mais. Certo? Então, nós falamos aí, falando o preventivo, né? Então, seriam dois, falei garantir o direito de silêncio e a possibilidade da iminência ou eminência do constrangimento legal que afetará o direito de locomoção, o direito de ir e vir, a liberdade de ir e vir. Tá certo? Então, isso é muito importante. Essas modalidades todas de habeas corpus, vocês terem esse conhecimento. Certo? Tudo bem? Então, eu já havia adiantado, né, sobre as modalidades. Estamos aqui só a reprisar. Tá? Então, para você confeccionar o habeas corpus, aqui nós não vamos falar mais de legitimidade ativa ou passiva, que já foi explorado isso em outras aulas, você tem que atender o disposto no artigo 654, parágrafo 1º, bem como o requisito de toda a petição inicial, conforme numa interpretação analógica do artigo 319 do novo Código de Processo Civil. Né? Eu vou pedir a gentileza que quem possa fazer a leitura do artigo 654, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que faça a leitura para a gente aí, que ele traduza ali, não dispensando os requisitos do artigo 319 do novo Código de Processo Civil. Aqui também o legislador elencou quais os requisitos mínimos que devem conter a petição inicial de habeas corpus. 654, parágrafo 1º, se não me engano. Tá, então, isso aí, hoje nós falamos tudo eletrônico, praticamente, os processos novos, todos eletrônicos. Primeiro, se você não identificar, não tem como nem você distribuir a sua petição de habeas corpus. Por quê? Lá no sistema já pede. Quem é o paciente? Quem sofre a coação? É chamado de paciente. Quem é o impetrante? Se for o advogado. Ou o próprio paciente pode ser impetrante e não precisa ser advogado.
Ou o próprio paciente pode ser paciente e advogado. Aí ele será impetrante e também será paciente. Isso pode acontecer. Então você deve cadastrar isso no sistema. Se você não colocar na sua petição, como você vai cadastrar isso no sistema? E também a autoridade coatora, que é o sujeito passivo. Quem é a autoridade coatora? Nós falamos, é o delegado de polícia, Ministério Público, é o juiz de direito, a autoridade coatora, né? É um desembargador, é um ministro. Quem é a autoridade coatora? Tudo isso você tem que constar na sua petição inicial e, além do mais, você, para distribuir, você tem que preencher esses dados via do sistema, senão você não consegue nem sequer a distribuição, lógico, nos processos eletrônicos. Pode continuar, por favor. Então, você tem que explicar o ato coator. Por exemplo, nesse habeas corpus que vai ser apresentado lá no dia 31, qual que é o ato coator? Uma prisão decretada pelo juiz que entendeu constitucional essa inserção através da lei anticrime 13.964, admitindo a execução provisória no tribunal do júri quando o réu é condenado a 15 anos ou mais. Esse é o ato coator, é esta determinação do juiz que mandou prender em execução provisória em obediência ao artigo 492, parágrafo 1º, letra E. O ato coator é esse. Então eu tenho que, na minha petição inicial, descrever qual o ato coator. Ou se é um habeas corpus preventivo, qual é o meu temor que possa causar um prejuízo à liberdade de locomoção? Então, se eu fosse fazer esse habeas corpus preventivo, eu ia dizer para o tribunal, olha, se o meu cliente está em liberdade, não tem requisito de prisão preventiva, caso ele seja condenado pelo júri, o juiz determinará a sua prisão em cumprimento do artigo 492, parágrafo 1º, letra E. Então esse é o temor que eu tenho, que isso ocorra, que haja uma condenação a pena igual ou superior a 15 anos e o juiz já mande prender em obediência ao que determina a lei, o que nós entendemos ser absolutamente inconstitucional. Então, esse é o ato coator que eu vou explicar lá para o tribunal quando eu propor o habeas corpus preventivo. Né? O ato coator que está na iminência de ser praticado, porque o habeas corpus é preventivo. Tá certo? Então, esse é um requisito também que deve ser observado. Tem mais alguma coisa aí, né, no parágrafo 1º? Pois não. Tá? Então não tem habeas corpus anônimo, eu já falei sobre isso, né? Então é necessário que o sujeito assine o habeas corpus, ou se não, alguém assine por ele nos termos que acabamos de fazer a leitura, certo? Então, esses são os requisitos da petição inicial que deve ser devidamente instruída, com elementos capazes para que o tribunal, para que o juiz possa analisar se realmente existe um constrangimento ilegal por ilegalidade ou abuso de poder, se afeta ou não o direito de locomoção, porque caso contrário, ele vai dizer se não é o caso de habeas corpus, tá? Porque nós fizemos uma diferenciação bem clara, né, das hipóteses de cabimento de habeas corpus. Aliás, a Constituição de 1934, quando criou o mandato de segurança, ele justamente ele diferenciou, foi um marco divisório entre as hipóteses de cabimento de habeas corpus e as hipóteses de cabimento de mandado de segurança. Na Constituição de 34, que ficou bem claro, 1934, ficou bem clara essa divisão. E aí, de lá para cá, o mandado de segurança foi regulamentado por lei de 1951, depois, agora, a Constituição de 88 trouxe também, no inciso 69, o mandado de segurança, do artigo 5º, mas ele é regulamentado hoje pela Lei 2016-2009, artigo 1º, que fala do mandado de segurança, né? Que não pode se confundir, porque o próprio mandado de segurança, no seu texto, ele diz: considera-se-á mandado de segurança para garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública, tal. Aí tem lá a descrição. Então, ele só cabe quando não couber habeas corpus.
Então, se couber habeas corpus, você não pode utilizar o mandado de segurança. Você não pode utilizar o mandado de segurança. Se envolver direito de locomoção direto ou indiretamente, a ação cabível é a ação de habeas corpus e não pode ser utilizada a ação de mandado de segurança, que ambas são ações autônomas de impugnação, tá? Para garantir, né, reparar violação ou a iminência de violação de direito líquido e certo é o mandado de segurança. Porque se esse direito líquido e certo envolver direito de locomoção, aí a ação competente é habeas corpus e não mandado de segurança, tá? Mas já falamos sobre isso, somente reprisando essa questão. Então falamos dos requisitos da petição inicial. Tá? Então, feita essa petição inicial, você vai endereçar, obedecendo aquelas regras de competência, seja competência hierárquica ou competência territorial, seja onde foi praticado o ato tido de coator, né? Se foi praticado pelo delegado aqui no município de Ribeirão Preto, um dos juízes aqui de Ribeirão Preto que vai ser o competente para analisar aquele ato coator praticado pelo delegado. Se for praticado pelo Ministério Público, aí nós já falamos, né? Ele como autoridade coator, o competente é o Tribunal de Justiça, né? Porque a quem compete julgamento do Ministério Público, o órgão do Ministério Público, promotor de justiça que comete um crime, Tribunal de Justiça. Então, se ele pratica uma ilegalidade ou abuso de poder que afeta direto ou indiretamente a liberdade de locomoção, ele é a autoridade coatora e o competente seria o Tribunal de Justiça para analisar o habeas corpus. Tá? Da mesma forma, a autoridade coatora sendo o juiz de direito, a competência é do Tribunal de Justiça, competência hierárquica, tá? Do Tribunal de Justiça, já falamos sobre isso também. Então, você vai endereçar a autoridade competente, fazer as qualificações, identificando impetrante, paciente, autoridade coatora, vai narrar os fatos, o pedido você vai demonstrar o ato coator e qual é a ilegalidade do ato coator, né? No direito, o direito é a sua tese. Por exemplo, nesse caso, habeas corpus da execução provisória do júri, a tese é essa. Olha, é inconstitucional esse artigo 492, parágrafo 1º, letra E. É inconstitucional. Porque o Supremo há pouco diz que não admite execução provisória em segundo grau. Que dirá a execução provisória em primeiro grau de jurisdição? Ele julgou as ações declaratórias 43 e 44, dando como constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, que garante o princípio da inocência, que ninguém poderá ser considerado culpado senão após o transjulgado da sentença penal condenatória, inadmitindo a execução provisória de segundo grau, que dirá primeiro grau. Então, essa é a minha tese. Eu vou discutir onde? As questões de direito. E por último, eu vou fazer o pedido. E o pedido vai demandar a modalidade de habeas corpus que eu impetrei. Tá? Eu posso fazer um pedido de liminar em habeas corpus? Sim. E é interessante que esse histórico de pedido de liminar, antigamente não existia isso, porque até hoje, né, não tem previsão legal na lei o pedido de liminar. Mas se extraía essa possibilidade porque existia na lei, se não me engano, lá no artigo 7º da lei 1531, 51, não sei, a antiga lei mandado de segurança, hoje tem na atual lei, a 2016-2009, a possibilidade de pedir liminar. Então, quando você fala em liminar, você está falando em quê? Em fumus boniuris e periculum in mora, que estão presentes a aparência do direito, que a sua tese é coerente com o sistema direito, seja infraconstitucional ou de natureza constitucional, e também que haja o perigo da demora, sob pena, às vezes, até de perder o objeto quando o habeas corpus é preventivo. Então, por exemplo, se o meu cliente vai ser julgado amanhã, não adianta o tribunal falar que, defiro a liminar depois do julgamento onde o juiz já mandou prender. Não, ele vai perder o objeto no dia do julgamento. Na verdade, ele perderia o objeto no dia do julgamento. Então, esse pedido de liminar, toda vez que estiver presente o periculum in mora e fumus boniuris, você pode pedir a liminar. E outra coisa, a Constituição garante, lá no artigo 5º, da seguinte forma: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Então, por si só, se uma prisão é taxada de ilegal, ou se ela está em vias de ocorrer um constrangimento ilegal, afeta a liberdade de ir e vir,
fica evidente que essa garantia constitucional que diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente já nos traduz essa possibilidade de todo o habeas corpus ser urgente. O perigo em mora já está demonstrado, porque você já está discutindo e afirmando nas suas razões que há um constrangimento ilegal que afeta a liberdade de ir e vir, ou está na iminência de afetar a liberdade de ir e vir. Então nós podemos sempre julgar como possível pedido de liminar em sede de habeas corpus com essa argumentação, que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Tá? Mas extrai-se do mandato de segurança realmente esse pedido, essa possibilidade do pedido de liminar. Né? E somente o tribunal vai conceder esse pedido de liminar quando a ilegalidade for manifesta. Quando a ilegalidade for manifesta. Por exemplo, quando hoje, se um tribunal determinar a execução provisória sem falar dos requisitos da prisão preventiva, nós estamos diante de uma ilegalidade manifesta. É possível você pedir um liminar e essa liminar sua certamente será deferida, porque a ilegalidade ela é manifesta. O Supremo Tribunal falou que não admite execução provisória. Como que o Tribunal de Justiça, o relator mandou em execução provisória prender o sujeito, sem falar nos requisitos da prisão preventiva? Estamos diante de um constrangimento ilegal. Então, um habeas corpus com pedido de liminar, é evidente que nesse caso a liminar seria concedida, porque a ilegalidade ela é manifesta. Senão o tribunal vai dizer o quê? Olha, eu vou deixar para a turma, o colegiado analisar o mérito da questão. Nessa fase sumária, de cognição sumária, eu não tenho elementos para visualizar um constrangimento ilegal manifesto a alicerçar o deferimento da liminar de forma monocrática. Então essa seria a decisão do relator em deferindo a liminar, quando a ilegalidade não for manifesta. Se ela for manifesta, é claro que ele tem que deferir a liminar. Caso contrário, ele pode deixar para apreciação na fase do julgamento de mérito, onde se fará uma cognição exauriente e aí dizer se há ofensa à liberdade de locomoção ou se está em vias de ocorrer esta ofensa à liberdade de locomoção. Tá? Então, o pedido deve ser bem determinado de acordo com a modalidade do habeas corpus. Certo? Se for um habeas corpus em primeiro grau de jurisdição, não exige-se a manifestação do Ministério Público. Então, o habeas corpus em primeiro grau de jurisdição contra ato do delegado ou contra ato até do particular, lembra que eu falei? O diretor do hospital que não dá alta ao paciente que não pagou a conta. Há um constrangimento ilegal. É lógico que em outras formas você resolve isso porque está acontecendo um crime de cárcere privado, você chama a polícia e prisão em flagrante. Você não precisa do habeas corpus. Mas você está impedido de utilizar o habeas corpus? Não. Contra ato de particular. Né? Então, em primeiro grau de jurisdição, não tem a participação do Ministério Público porque a lei não exige. Mas o juiz pode dar vista ao MP? Não depois da decisão, mas antes de decidir, ele pode? Pode. Não há nulidade nenhuma. Mas ele não é obrigado, porque não está previsto em lei. Já em segundo grau de jurisdição, é obrigatória a interferência do Ministério Público para oferecer o parecer. Então, é intimada a Procuradoria para oferecer o parecer, sob pena de nulidade, porque ele é oficiante obrigatório em segundo grau de jurisdição. Em primeiro, no habeas corpus, não. Certo? Como também a lei, nós não vamos ler esse artigo, mas se vocês vão encontrar aí, no artigo que nós estamos fazendo as leituras do 648 seguintes, 649 seguintes, a possibilidade de o juiz determinar que se apresente o paciente a ele. Então, em primeiro grau de jurisdição, essa possibilidade. O juiz, antes de decidir, pode determinar que o preso seja a ele apresentado. Tem essa previsão legal. Normalmente isso não acontece, né? Mas é possível, isso está previsto legalmente. Tá? Então, falamos do habeas corpus em primeiro grau. Em segundo grau de jurisdição, o processamento do habeas corpus é da seguinte forma: você impetrou o habeas corpus em segundo grau de jurisdição, indicando como autoridade coatora o juiz de direito
ou o Ministério Público, né? Você vai entrar perante o Tribunal de Justiça Estadual, ou se for de competência no âmbito federal, Tribunal Regional Federal. Então, você vai interpor o habeas corpus, ele deve ter devidamente instruído, tanto em primeiro grau como segundo grau de jurisdição, porque se você não junta essas cópias do ato coator, da decisão impugnada que caracteriza a coação, não tem como o tribunal analisar o seu habeas corpus. E ele poderá indeferi-lo liminarmente. Liminarmente. Mas aí ele coloca, se for em segundo grau de jurisdição, ele coloca para o colegiado quando é o caso de indeferir, de não conhecer o habeas corpus e não em decisão monocrática. Em primeiro grau de jurisdição, o juiz pode indeferir liminarmente seu habeas corpus, se ele não tiver devidamente instruído. Em segundo grau de jurisdição, principalmente, se o processo não for grande, junta a cópia inteira do processo. Porque aí, sabe o que acontece? Quando distribuído o habeas corpus, vai cair uma das câmaras criminais. Vou dar o exemplo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o Tribunal Regional Federal, são turmas criminais, composta por 5 desembargadores. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, são câmaras criminais, composta também por 5 desembargadores. Então vai ser distribuído a um relator, que pode ser o próprio presidente daquela Câmara Criminal. Ele também entra na distribuição de processos. Então, caiu, se não tiver preventa a Câmara, lógico. Se não ocorrer a prevenção, que nós já estudamos o artigo 83 lá no semestre passado, do Código de Processo Penal. Então, chegando lá, é distribuído para ver quem vai ser o relator. O relator vai analisar se concede ou não uma liminar. Concedendo ou não uma liminar, se ele entender necessário e pertinente, ele requisita informações à autoridade coatora, que é o juiz de direito ou o Ministério Público, no exemplo dado. Por isso que é interessante você instruir corretamente seu habeas corpus. Quanto mais ele tiver instruído, de repente o relator diz: olha, vou dispensar o pedido de informações porque o habeas corpus está devidamente instruído, eu acho desnecessário a requisição de informações. A autoridade coatora. Perguntar ao juiz: o que está acontecendo? O advogado está falando que aconteceu isso com o cliente dele, o que está acontecendo aí? Isso se resume nisso. O tribunal pede informações para a autoridade coatora, mas se você devidamente instruir, ele pode dispensar. Pedindo ou não as informações, ou com a chegada delas, se ele pedir, será aberto vista pelo prazo de 2 dias à Procuradoria Geral de Justiça ou Subprocuradoria Geral da República, no âmbito do Tribunal Regional Federal, para a confecção do parecer. O que é esse parecer? O Ministério Público vai dizer se é favorável ou não à concessão da ordem, certo? Mas isso não vincula, pela autonomia e pela unidade do Ministério Público. Isso é tão interessante que, quando é feito o parecer, por exemplo, opinando pela denegação da ordem, isso é feito por escrito, encartado nos autos de habeas corpus, no dia do julgamento pode ser outro procurador que vai estar lá na sessão, e ele pode até dizer: olha, eu vou discordar desse parecer do meu colega. Ele fala para não conceder a ordem, mas eu estou vendo, estou convencido juntamente com a defesa, que existe um constrangimento ilegal, portanto, eu vou discordar do meu colega procurador de justiça, e nesse momento eu sou favorável à concessão da ordem de habeas corpus. Isso pode acontecer, não é vinculante. Ou pode acontecer ao contrário, já teve caso de eu chegar, tá ganho, o habeas corpus vai ser concedido, porque eu tenho as minhas razões, e o procurador está do meu lado, eu tenho um parecer escrito, aí chega o outro procurador no dia da sessão para participar. Ele fala: não, eu vou discordar do meu colega aqui, eu entendo que é o caso de não conceder, eu entendo que é o caso de manter a prisão. E aí o relator vai dar o voto e vai colher o voto dos outros 2 desembargadores. Não existe revisor em habeas corpus, é só o voto do relator, e colhe o voto dos 2 desembargadores. Então a defesa poderá fazer a sustentação oral, e depois a procuradoria também poderá fazer a sustentação oral. Aí colhe o voto do relator e, na sequência, colhe o voto dos 2 desembargadores. Certo? Tudo bem sobre processamento primeiro e segundo grau de jurisdição? Alguma pergunta aí nesse processamento? Porque agora eu vou falar dos recursos cabíveis. Alguma pergunta sobre o processamento do habeas corpus em primeiro e segundo grau de jurisdição?
Estamos aí com 15 alunos em sala. Alguma pergunta? Até aí? Tá dando para entender? Estou falando bem devagar, né? Para que vocês entendam. Mas tudo bem, não se preocupe, a aula vai estar sendo gravada. Quem tiver também qualquer dúvida posterior, que às vezes eu entendi que eu falo mais rápido, né? Então tá bom, superada essa questão do processamento do habeas corpus, primeiro e segundo grau de jurisdição, vamos falar dos recursos. Isso é importante, hein? Importante. Lembra daquela história que eu contei de habeas corpus sucessivos que a gente utilizava? Presta atenção. Então, há uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, o que a gente fazia? Delegado à autoridade coatora. Presta atenção. Eu entraria com habeas corpus onde? Aqui em Ribeirão Preto. Um dos juízes aqui de Ribeirão Preto. Se não for crime contra a vida, 5 juízes, igualmente competentes. Vai ser distribuído para ver qual juiz que será competente para apreciar o meu habeas corpus. Negou o habeas corpus, eu entrava com o habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, indicando o juiz de primeiro grau como autoridade coatora. Negava o habeas corpus em São Paulo, eu entrava no STJ. Negava no STJ, eu entrava no STF. Habeas corpus sucessivos. E às vezes eu não esperava nem julgar o mérito. Indeferiu a liminar em São Paulo, eu entrava com habeas corpus no STJ. Indeferiu a liminar no STJ, eu entrava com habeas corpus no STF. Nesse indeferimento de liminar, é evidente que tem a súmula 691 que nós fizemos a leitura, né? Não cabe liminar, não cabe habeas corpus de indeferimento de liminar pelo órgão do STJ. Então, enquanto não julgar o mérito, por quê? Haveria uma supressão de instância. Então, se o TJ indeferiu a liminar, eu entrava com habeas corpus no STJ, eu não poderia, porque justificaria a súmula 691, porque se o STJ analisar o habeas corpus, ele estaria suprimindo um grau de jurisdição, que é a necessidade do TJ julgar o habeas corpus. Tá? Então era assim que funcionava. É lógico que de indeferimento liminar, quando a decisão é teratológica, ou seja, quando já está pacificado aquele entendimento, então o tribunal não pode negar essa prestação jurisdicional quando a ilegalidade for manifesta. Isso vocês vão ler sobre a súmula 691. O próprio integrante do STF, que a súmula do STF é 691, sustenta, olha, em casos excepcionais, em casos teratológicos, é possível você superar a súmula 691. Isso desde 2004, né? Eu falei o exemplo para vocês que eu fiz uma sustentação oral. Uma das sustentações orais que eu fiz, eu acho que de maior relevância no Supremo Tribunal Federal, foi em 2004. Até tem um habeas corpus aí de 2004 meu no STF, onde tem mais de 40 laudas, esse habeas corpus, o acórdão, porque foi uma discussão tremenda envolvendo a súmula 691, porque eu entrei do indeferimento do habeas corpus no STJ, aí eu entrei com o habeas corpus no STF, e aí o ministro Marco Aurélio era favorável à concessão da ordem, sepulta pertence ao presidente, e aí o sepulta pertence, mais os demais integrantes, por maioria, não conheceram o meu habeas corpus. E aí depois eu tive o voto do ministro Marco Aurélio, sustentei praticamente a minha argumentação e o voto dele no STJ, e o STJ concedeu a ordem do habeas corpus. Tá? Então isso a gente fazia, era o que a gente fazia. Hoje não se faz mais. Por quê? Começou o entendimento no STJ dizendo o seguinte: habeas corpus, vamos diminuir a quantidade de habeas corpus aqui nos tribunais. Banalizou demais a utilização de habeas corpus. Qualquer coisa é habeas corpus. Isso prejudica a aplicação da jurisdição, porque nós vamos estar perdendo tempo em julgar habeas corpus, sendo que nós podemos exigir que se utilizem os recursos ordinários, né, previstos no Código de Processo Penal e previstos na Constituição Federal. Então não cabe mais habeas corpus e habeas corpus. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo de situações absolutamente excepcionais, que você pode considerar situação excepcional e esquecer tudo que eu estou dizendo aqui e partir para cima com habeas corpus. Situações excepcionais são excepcionais pela própria natureza do nome. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma regra geral de entendimento que começou no STJ, foi para o STF, baixou para os tribunais. Tá? Então vamos lá. Começando.
Primeiro grau de jurisdição. Delegado à autoridade coatora. Juiz concedeu ou negou habeas corpus. Qual recurso que cabe? Negou, o juiz de primeiro grau. Negou ou concedeu o habeas corpus. Qual recurso que cabe? Recurso em sentido estrito. Não é isso que nós estudamos? Não cabe um habeas corpus. Por quê? Porque a lei diz que da decisão de primeiro grau que concede o habeas corpus 581, cabe recurso em sentido estrito. Ah, mas eu vou utilizar o habeas corpus contra o ato do juiz. Aí o tribunal vai dizer para você, ó, não conheço o habeas corpus, porque você não pode utilizar habeas corpus como sedã de recurso. Tá? É o que pode acontecer naquele julgamento do simulado do habeas corpus que a Júlia e o Diego fez. Por quê? De decisão condenatória é apelação. E você pode até tentar o efeito suspensivo da execução provisória na apelação, mas entraram com habeas corpus. O tribunal pode falar, não conheço o habeas corpus porque você está utilizando ele como sedã de recurso. Certo? Mas pode falar também o seguinte, olha, eu não conheço o habeas corpus que você está utilizando como sedã de recurso, mas eu vejo que a legalidade é manifesta, eu concedo a ordem de habeas corpus de ofício. Pronto, resolveu a questão. Valeu a sua tentativa, ao invés do seu cliente ficar preso esperando o julgamento da apelação. Olha que situação interessante. Então vamos lá. Primeiro grau de jurisdição, concedeu ou negou habeas corpus, recurso em sentido estrito. Quando ele concede habeas corpus, presta atenção, os recursos são voluntários. Ainda que não haja recurso do Ministério Público quando concedeu o habeas corpus, o juiz é obrigado a remeter ao tribunal a sua decisão, nos termos do artigo 574, inciso 1, salvo engano, do Código de Processo Penal, que chama os recursos ex officio, ou remessa obrigatória ou remessa necessária. Então, nesse caso, quando o juiz concede habeas corpus, ainda que não haja recurso voluntário da parte, nesse caso, o Ministério Público, né, ou assistente de acusação, exemplo, respeitando a súmula 208 e 210 do STF, se não houver recurso, o juiz está obrigado a remeter essa decisão que concedeu o habeas corpus para o tribunal, para que o tribunal verifique, reforme ou confirme a decisão. Tá? Isso tende a desaparecer numa reforma, né? Como desapareceu no caso de absolvição sumária. Quando o juiz absolvia sumariamente o réu, ele teria que remeter, ainda que não haja recurso voluntário, ele teria que remeter para o segundo grau de jurisdição. Então, com a reforma acabou. Não é obrigado mais em absolvição sumária o recurso ex officio, mas a decisão concessiva de habeas corpus, sim, ainda tem previsão legal e deve ser observado pelo juiz sob pena da ineficácia do trânsito julgado da decisão. Um transito em julgado. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, recurso em sentido estrito. Agora, do julgamento do recurso em sentido estrito, eu não vou falar, que eu já falei tudo. Eu quero saber de habeas corpus. Então, nós falamos o primeiro exemplo dos recursos. Agora, vamos lá. Já vou falar recurso de segundo grau, em habeas corpus. Autoridade coatora. O juiz decretou a prisão preventiva do réu. Quem é a autoridade coatora? Juízo de direito da vara tal. Ele é a autoridade coatora. Se for no âmbito federal, Tribunal Regional Federal. Se for no âmbito estadual, Tribunal de Justiça. Então você vai entrar com habeas corpus no Tribunal de Justiça, se for no âmbito estadual, contra o ato do juiz de direito estadual. Tá? Contra o constrangimento ilegal pela ilegalidade da decretação da prisão preventiva, na sua visão. Habeas corpus, então, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse habeas corpus será julgado. Certo? Será julgado. Se ele for indeferido liminarmente, em decisão colegiada, porque normalmente isso que ocorre, quando for de indeferimento liminar de habeas corpus, quem vai decidir é o colegiado, não é o relator monocraticamente. Porque se ele assim o fizer e o regimento assim autorizar, né, porque todo esse processamento do habeas corpus é regimental, cada tribunal tem um regimento. A própria lei, artigo 39 da Lei 8.038/90, fala dessa questão da parte regimental. Então está previsto esse processamento do habeas corpus no regimento interno de cada tribunal. Tá? Então, do indeferimento liminar do habeas corpus por falta de instruir o mesmo
não tem a documentação necessária para o tribunal analisar a coação que você alegou, ele pode indeferir liminarmente. Ele, então, em decisão colegiada, ele indefere liminarmente. Nesse caso, caberia o quê? Recurso ordinário constitucional com fundamento no artigo 105, 2 da Constituição Federal. Recurso ordinário constitucional, conhecido ROC. Ou, se for crime político, aí nós estamos diante das possibilidades, ou se for competência originária do STJ, né, nos termos do artigo 102, inciso 2, né, da Constituição Federal, recurso ordinário ao STF. Certo? Do indeferimento liminar em decisão colegiada. Se porventura o regimento autorizar que o próprio relator indefira liminarmente em decisão monocrática, aí caberia o quê? Agravo regimental. E aí, depois do agravo regimental, se mantiver, aí você entraria com recurso ordinário constitucional. Certo? Se for decisão monocrática. Porque toda decisão monocrática do relator que causa gravame à parte, cabe agravo regimental. Agora, quando for de indeferimento liminar, o relator vai colocar em mesa. E aí tem uma decisão colegiada. Aí é recurso ordinário constitucional. Certo? Mas em tribunal que autoriza a decisão monocrática de relator, primeiro você tem que interpor o agravo regimental. Decisão monocrática de relator que causa gravame à parte, cabe agravo regimental. Certo? Então falamos do indeferimento liminar. Agora, pode ser que julgue um mérito do seu habeas corpus. Aí conhece o habeas corpus. Então o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, conhece o seu habeas corpus e passa a julgar o mérito do seu habeas corpus. E o que é julgamento de mérito? Ele pode fazer duas coisas. Ou ele concede a ordem, ou ele denega a ordem. Se ele denegar a ordem, entrou no mérito, entendeu que a prisão não era ilegal, não tem coação, não tem ilegalidade, não tem abuso de poder, né? Ele denega a ordem. Qual o recurso cabível? Recurso ordinário constitucional no prazo de 5 dias. Tá? Então tem que ter capacidade postulatória, tem que ter a procuração, tem que constar e tem o prazo de 5 dias, e é prazo corrido, para você interpor o recurso ordinário constitucional em habeas corpus. Foi mandado de segurança 15 dias. Corridos no âmbito penal. Pois não. Está cortando? Aí só se for. Está na internet. Estão me ouvindo agora? Então tá, vamos lá. Se não está sendo gravado, eu disponibilizo para vocês, ok? Vamos lá. Então, da decisão que denega habeas corpus, recurso ordinário constitucional, com fundamento no artigo 105.2 ao STJ. Se for crime político ou competência originária do STJ, for ele autoridade coatora, recurso ordinário ao STF, com fundamento no artigo 102.2 da Constituição Federal. Agora, e da decisão que concede o habeas corpus? Que concedeu o habeas corpus? Em segundo grau de jurisdição, qual é o recurso que cabe? Recurso especial, recurso extraordinário ou ambos. Da decisão que concede habeas corpus. Recurso especial, recurso extraordinário, ou ambos. Certo? Ah, mas se ficar 2-1 desfavorável ao réu, eu não tenho que entrar com embargos infringentes para depois entrar com recurso especial, extraordinário ou ambos? Não, porque não cabe embargos infringentes em habeas corpus. Não cabe. Ah, por que não cabe? Porque não tem previsão legal. Só cabe embargos infringentes em agravo execução, no TJ, conforme a gente falou. Para o Mirabete só em apelação e reze. Nós entendemos que na carta testemunhal devidamente instruída nos termos do 644 cabe embargos infringentes, e recurso em distrito, apelação e agravo execução. Em habeas corpus, revisão criminal não cabe. Correção parcial não cabe. Por quê? Porque não tem previsão legal. Não tem cabimento, um dos pressupostos, né? Objetivo é o cabimento, certo? E não tem previsão legal. Então não cabe embargos infringentes. Então, da decisão que concede o habeas corpus, o Ministério Público vai interpor recurso especial, extraordinário ou ambos. Da decisão que denega,
recurso ordinário constitucional, com fundamento no 102.2 ao STF, se for o caso. Isso dificilmente ocorre, porque são crime político, são situações excepcionais. O que a gente usa a todo instante, recurso ordinário constitucional com fundamento no artigo 105.2 ao STJ. É como se fosse o outro habeas corpus no STJ, só que com outro nome. A Constituição fala recurso ordinário constitucional. Ah, mas por que então não posso propor outro habeas corpus ao invés de recurso ordinário constitucional? Porque o STJ pensou o seguinte: se eu exigir que ele interponha recurso ordinário constitucional, vai ter que ser através de advogado. Pois não. Não estou entendendo o seu microfone, eu não entendi a sua pergunta. Tô ouvindo. Então, aqui denega, cabe recurso ordinário constitucional. Aqui entra no mérito. A decisão colegiada que denega recurso ordinário constitucional, seja com fundamento no inciso 105.2, que é o mais utilizado, seja no fundamento no artigo 102.2, que é o menos utilizado, porque somente crime político ou decisão originária do STJ em relação às pessoas que têm foro privilegiado, seja como autoridade coatora, seja como paciente. Certo? E a decisão que concede, recurso especial extraordinário ou ambos. A decisão que denega por maioria, desfavorável ao réu, 2 desembargadores denegam a ordem, 1 concede. Não cabe embargos infringentes ou de nulidade. Por quê? Porque não tem previsão legal. Certo? Estão me ouvindo? Então tá. Então vamos lá para encerrar. Efeito do habeas corpus. O efeito do habeas corpus, o que interessa a gente falar se tem ou não aqui, né? O efeito suspensivo, agora você pode pensar, né, em utilizar o habeas corpus para dar efeito suspensivo a um recurso que não tem. Né? Então, quando, por exemplo, o tribunal admitia... não, podemos dar um exemplo vigente, esquece o que já passou. Por exemplo, a execução do tribunal do júri. Não tem efeito suspensivo mais. Mesmo você apelando, se o sujeito for condenado a 15 anos, já pode mandar prender. Mas caberia um habeas corpus para dar efeito suspensivo a esta prisão. É o que eles fizeram, né? Vão apresentar na audiência simulada. Então, você está pedindo um efeito suspensivo para que ele aguarde em liberdade, sem execução provisória, o julgamento da sua apelação e até o trânsito julgar. Isso é efeito suspensivo. Então, ele tem a possibilidade de utilizar do habeas corpus para dar efeito suspensivo. Né? Agora, no que se refere, é lógico que o projeto anticrime fala que não precisa do habeas corpus. Você, em petição, demonstrando a interposição, você vai direcionar ao relator o seu pedido de efeito suspensivo. Fala pedido, não fala em habeas corpus, mas não impede que você utilize o habeas corpus, tá? A nova sistemática, tá? E o efeito principal é o efeito extensivo. Será que ele tem efeito extensivo? Poderá ter nos termos do artigo 580. Se não for caráter pessoal, né? Se foi uma decisão só, justificando, em tese, a prisão preventiva de 5 réus. Se o juiz entender em um habeas corpus promovido pelos 5 réus, pelo um dos réus, que aquela decisão é nula por ausência de fundamentação, e não tem fundamentação para cada réu, existe a fundamentação geral, mandou prender todo mundo com um único argumento, e o tribunal entender que aquela decisão é nula, mesmo que o habeas corpus tivesse sido interposto por um único réu, vai estender em relação aos que não entraram com habeas corpus. Ou seja, por quê? Porque não é de caráter pessoal. Não é de caráter pessoal.
Então comunica. Toda vez que tiver alguma questão de caráter pessoal, não comunica. Concedeu o habeas corpus para decretar a prisão domiciliar, lá nas modalidades do artigo 318, porque o sujeito estava doente, doença grave. Mas o outro não tem doença grave, então como que vai estender a ele? Não pode. Isso é caráter pessoal. Então é exatamente isso que diz o artigo 580 do Código de Processo Penal. Comunica o efeito extensivo? Pode ter efeito extensivo o habeas corpus? Sim, desde que não tenha motivação de caráter pessoal. Pode se estender, caso contrário não se aplica, não se estende. Ok? Então falamos do efeito